O jogo conhecido como Nine Skies é baseado no entrelaçamento quântico e na tecnologia de ligação dos nervos cranianos. Ele tem a capacidade de proporcionar a uma pessoa 100 sensações genuínas, incluindo temperatura, sabor e até mesmo o sentido do tato. Esse jogo oferece total liberdade de ação. Você pode fazer coisas como golpear uma mosca e muito mais. Além disso, o Nine Skies apresenta inúmeras oportunidades de negócios, permitindo que o jogador acumule riquezas da noite para o dia, torne-se o CEO de uma empresa e case-se com uma garota rica e bonita. O aspecto mais surpreendente desse jogo é seu capacete de jogo mais recente, que pode restaurar os nervos e alterar a forma do corpo do jogador. O jogo está prontamente acessível em plataformas online, graças ao Tanzan Group, abrindo um novo mundo para todos. Um jovem de cabelos escuros e desgrenhados sentou-se em sua cadeira de rodas, segurando um panfleto sobre esse mesmo jogo, que havia sido discutido em um anúncio próximo. Perto dali, uma multidão de pessoas se reuniu, ansiosa para comprar tudo o mais rápido possível e começar a jogar Nine Skies. O jovem acreditava que, assim que esse jogo chegasse, tudo mudaria drasticamente. Ele realmente esperava que todas as afirmações publicitárias fossem precisas, pois isso representava a última chance de ele ter uma vida normal, vida gratificante. Seu nome era Liu Qin e ele morava com sua irmã mais nova. Inicialmente, ele trabalhava como funcionário comum de escritório em uma empresa com uma carreira promissora e uma boa renda. No entanto, um dia, ele foi vítima de um ataque brutal de bandidos em um beco, o que resultou em ferimentos graves. Para salvar sua vida, eles tiveram que esgotar suas economias e vender todos os seus pertences. Liu Qin foi reduzido a um estado vegetativo com apenas um mínimo de movimento em um braço e na cabeça. Ele se tornou um fardo para sua irmã e parecia uma completa não-entidade para todos os outros. Os transeuntes sussurravam pelas costas que Lalu, sua irmã, era um anjo por cuidar do irmão deficiente, já que irmãs normalmente não se esforçariam tanto. No entanto, Lalu era, e nunca deu atenção a isso. Ela considerava a Luz de sua família e não tinha intenção de abandoná-lo só porque ele era deficiente. No entanto, Luxin não queria essa vida para sua irmã. Ele não queria ser um obstáculo para ela enquanto ela construía seu próprio futuro. Quando estava prestes a acabar com sua vida para livrar os dois da situação difícil em que se encontravam, ele soube do lançamento iminente do game Nine Skies, baseado no entrelaçamento quântico, que tinha o potencial de mudar o destino da humanidade. Há vários rumores sobre esse jogo. Dizem que os participantes do jogo passaram por transformações significativas e que alguém chegou a se tornar um super-homem. O que mais desperta o interesse do rapaz é que esse jogo permite que jogadores com paralisia nas pernas e outros distúrbios recuperem sua mobilidade e se tornem pessoas comuns. Será que esse jogo é realmente tão mágico quanto parece? Ao voltar para casa, Liu Qin notou uma mensagem de sua irmã, que estava fazendo horas extras novamente hoje. Ela sempre aceitava trabalhos de meio período para sustentar a si mesma e a seu irmão porque, dos dois, apenas ela podia trabalhar. O cara não tinha dinheiro suficiente para comprar um capacete novo para o jogo, então comprou um usado. Ele esperava sinceramente que ele funcionasse corretamente e que nada desse errado. Tirando um capacete azul da caixa, ele o colocou com a esperança de que tudo corresse bem. Uma garota em um traje azul apareceu diante de seus olhos e cumprimentou o novo jogador. Para começar, o rapaz precisava fazer o login para entrar no jogo e, para isso, tinha de inserir sua ID. O rapaz digitou seu novo nome. Por que você faria isso, Khan? Depois disso, ele imediatamente alcançou o primeiro nível, o Céu dos Mortais. Esse jogo era gratuito, e surpresas intrigantes o aguardavam a cada passo. Olhando para suas mãos, o jovem observou Wolf Paws. Aparentemente, esse era um novo personagem, mas por que ele não tinha ouvido falar dele nas notícias? Na maioria dos jogos, você normalmente escolhe primeiro sua aparência e suas roupas. Acontece que o cara estava na forma de um lobo, o que ele não gostava muito. Ele havia se transformado em um monstro. Enquanto ele esperava jogar como espadachim, marionetista ou arqueiro, o rapaz começou a se perguntar se havia uma maneira de melhorar esse personagem lobo e ponderou por um momento sobre como ganhar dinheiro no jogo. Ele rosnou para abrir seu perfil, revelando que seu papel no jogo era o de um chacal fraco e alto. Seus atributos eram fracos e suas características básicas haviam diminuído em 20. No nível 1,
Seus atributos eram os seguintes: Força 4, Agilidade 4, Físico 4, Ataque 6, Defesa 2 e Saúde 80. Seu pedigree era o de lobisomens baixos e havia 1% de chance de um acerto crítico ao atacar. A evolução de seus talentos e o desenvolvimento de suas qualidades estavam em 0, assim como sua reputação. Ele certamente não esperava se transformar em um lobisomem com atributos tão fracos. E ele ficou momentaneamente surpreso enquanto se esforçava para entender o mais importante: ele pode se mover. Parece que seu corpo é realmente seu agora. Ele pode até correr. Ele uivou de alegria, e as pessoas ao longe o notaram. Ninguém consegue entender como se sente uma pessoa que consegue andar, correr e até mesmo pular quando passou muitos anos em uma cadeira de rodas. Havia meninas por perto que estavam rindo do chacal. Elas começaram a afastá-lo porque é difícil não ser atraente neste mundo. O rapaz se perguntou o que isso significava, mas ainda era muito conveniente que as roupas fossem fáceis de obter. As garotas se perguntaram se o lobo jogaria o bastão nelas, mas ele custava 300 moedas de dragão, e você não poderia comprar esse item mesmo que tivesse o dinheiro. O cara não previu que sua arma fosse tão cara. Foi uma pena, que não poderia vendê-lo no momento. Uma das meninas percebeu que o chacal estava muito danificado e decidiu atacar o cara com toda a equipe. Correndo até o protagonista, as garotas começaram a atacá-lo. Elas o cercaram, atacando-o de todos os lados e dando golpes nele. Elas o cercaram, atacando-o por todos os lados e não lhe dando oportunidade de fazer nada. Uma matilha inteira de lobos cinzentos apareceu, com pelo menos 10 deles. As meninas se juntaram, e começaram a pensar no que fazer. As meninas entraram em pânico, pois não esperavam tantos lobos correndo para elas de todos os lados. Os lobos se aproximaram das meninas e começaram a atacá-las. Agora as meninas estavam cercadas e não conseguiam resistir a toda a matilha de lobos. Depois de observar suas ações, o chacal percebeu que aquela era uma situação favorável. Ele pegou seu bastão e começou a eliminar as meninas uma a uma. Apareceu um anúncio informando que ele havia matado um jogador de nível 1 da Zenziuk Inteligência Artificial e recebido 10 pontos de aura e 1 ponto de reputação de monstro. O chacal não esperava que matar outros jogadores pudesse ser tão lucrativo, por isso decidiu matar mais alguns dodge. Então matou o jogador de nível 1 e ganhou 10 pontos de aura e 1 ponto de reputação de monstro novamente. Ele continuou a matar o jogador de nível 1. Dom Duda C9 novamente recebeu 10 pontos de aura e 1 ponto de reputação de monstro. Um pouco mais tarde, o rapaz se perguntou onde poderia comprar poções que restaurassem sua saúde. No Shopping Center Prestige, a notificação indicava que um frasco de medicamento rotulado como Bland Retarn X5 poderia repor até 2 pontos por segundo, com um total de 10 pontos de sangue e um tempo de recarga de 10 segundos. Ele percebeu que não havia poções de reposição de sangue disponíveis nesse shopping. Aparentemente, os lobisomens não podiam comprar essas poções. No entanto, ele ainda podia aprimorar seus talentos e qualidades. No site oficial do jogo, foi mencionado que os jogadores não têm talentos antes de selecionar uma carreira, mas o chacal possuía um fragmento da evolução do talento junto com sua arma. Seu nível de ataque era maior do que o de outros jogadores. Talvez o fato de ser um lobisomem lhe permitisse derrotar outros e ganhar pontos por isso. Pedindo desculpas mentalmente a outro lobisomem, ele pretendia tentar seu truque com ele. Como resultado, ele descobriu que isso era possível e os outros lobisomens nem sequer o atacaram. O cara continuou a golpeá-los um a um na cabeça com seu bastão, obtendo novas conquistas. Em seguida, ele consumiu o elixir do frasco e mencionou que havia feito tudo isso por causa do frasco. Ao eliminar outro lobo, um fraco chacal de nível 1, ele obteve mais 10 pontos de aura e um fragmento de evolução. Ele esperava obter um fragmento de evolução que pudesse vender e usar para se desenvolver ainda mais. Ansioso para acumular ainda mais pontos, ele esperou que os outros lobisomens o atacassem. 10 minutos depois, Waiwu de Yukon se sentiu muito robusto e encantado com sua força recém-descoberta. Sua aparência havia se transformado e seu poder havia aumentado. De repente, o cara percebeu que ser um lobisomem tinha se tornado bastante atraente. Esse jogo acabou se tornando incrivelmente realista. No entanto, ele ouviu algo atrás de si e, quando se virou, não conseguiu entender o que estava acontecendo. Vários jovens estavam por perto, um deles, o loiro Van Kyu Taisu.
Riu e comentou que jogadores sem equipamento poderiam destruir suas roupas com um golpe de taco. Ele não acreditava que isso fosse verdade até agora. Ele estava acompanhado de 2 companheiros, Juan Quioso Seng e Juan Kiofen Tian, que apenas assentiram e riram. De repente, uma garota de longos cabelos cor-de-rosa apareceu, irradiando ondas de raiva. Ela rosnou que tudo isso era demais, embora fosse apenas um jogo. Naquele momento, a garota estava fisicamente sentada em uma cadeira com um capacete na cabeça. Outra garota se aproximou dela e disse a Ling Zaijai que ela havia retornado da aldeia dos novatos, mas ainda estava presa no jogo. Ela ameaçou removê-la à força se ela não parasse. Em resposta, a mulher de cabelo rosa afirmou que isso não aconteceria em hipótese alguma. Se ela fosse retirada do jogo, seria banida e não poderia fazer login por 3 horas. Ela havia assinado um contrato com a Nine Avens Marketers e acabaria se envolvendo na promoção do jogo. Enquanto isso, no jogo, o loiro informou que ela estava indo bem. Ele tinha ouvido falar que o físico da vida real poderia ser utilizado nesse jogo, e isso parecia ser verdade para ela também. Então, do nada, o loiro e seus companheiros eram hooligans. O loiro se virou, surpreso por ter sido atingido por um chacal. Um companheiro do bandido gritou para que ele atacasse a fera, mas ele mesmo recebeu um golpe no rosto. O dano infligido por esse lobo foi significativo, e descobriu-se que não se tratava de um chacal fraco, mas sim de um comum. O lobisomem percebeu que não era difícil lidar com 3 jogadores, especialmente com o medicamento para recuperação de sangue. O que ele recuperou foi uma pena que haja apenas um frasco de elixir por pessoa. Era bastante escasso. Nesse meio tempo, a garota não conseguia acreditar que o chacal a estava ajudando e lhe deu poções como sinal de gratidão. O chacal não esperava tais presentes da moça porque inicialmente queria eliminá-la. No entanto, ele mudou de ideia e agradeceu a ela. A garota ficou surpresa com o fato de ele também poder se comunicar. Chegou uma notificação dos profissionais de marketing, perguntando se estava tudo bem com ela, pois estava na hora de começar uma campanha publicitária. Nesse momento, o lobo estava correndo de 4, percebendo que havia pessoas por toda parte. Esse lugar estava situado perto da Vila dos Novatos, mas atrair muita atenção poderia levar a confrontos, que era melhor evitar, afastando-se delas e lutando contra monstros entre as árvores. Ele supôs que esse lugar deveria ser seguro, mas, assim que entrasse, ele se transformaria em um monstro. Ele se perguntou sobre o progresso dos outros jogadores e precisou assistir ao vídeo promocional oficial. Quando começou o vídeo, viu a garota que estava ao lado dele há pouco tempo. Ela mencionou que agora que o servidor foi lançado, 80.000 pessoas correram para a aldeia dos novatos para combater os monstros. O número de jogadores excedia em muito o número de monstros, o que tornava o aumento de nível muito desafiador. O chacal não estava preparado para vê-la na tela e não achava que ela tivesse tanta experiência. Parecia inacreditável que tantos jogadores tivessem entrado, mas depois de refletir um pouco, ele percebeu que ser um chacal não era tão ruim assim. Na verdade, era muito legal porque ele podia eliminar os outros e ganhar pontos por isso. Depois de algum tempo, ele matou um chacal de alto nível, mas de nível 1 fraco, recebendo 10 pontos de aura, um fragmento da evolução do talento e um fragmento da evolução das qualidades. Havia vários deles. No restante do tempo, ele apenas eliminou chacais fortes e fracos até se empoleirar em uma rocha e contemplar o fato que ele precisava de 10 fragmentos da evolução de um talento de nível 0 para aprimorá-lo. De repente, chegou uma notificação informando que seu talento havia sido aprimorado para o nível 0. Os ataques normais agora podiam causar um acerto crítico, com 6% de chance de um acerto crítico duplo. Por que você iria parar? Observe que essa melhoria não era tão ruim, mas ele se perguntou por que os fragmentos de talentos de evolução só estavam disponíveis no nível 0. Ele precisava de 10 fragmentos de nível 1 para avançar mais. Por que você faria isso? Decidi clicar no fragmento de qualidades evolutivas de nível 0 para ver o que aconteceria. Em um novo anúncio, foi declarado que 10 fragmentos de qualidades evolutivas de nível 0 poderiam ser sintetizados em um fragmento de qualidades evolutivas de nível 1. Descobriu-se que, para combiná-los em um único fragmento, ele precisava de 100 fragmentos de cada tipo. Ele precisava procurar monstros de nível mais alto para subir de nível e obter um fragmento de qualidades evolutivas de nível 1. Também há chacais comuns aqui, então,
Por que você iria desistir? Vamos tentar eliminar todos eles. Então, vários chacais foram mortos enquanto o lobisomem balançava seu bastão em várias direções para frente e para trás. Logo, seu nível subiu para o segundo, embora o cara lamentasse que as qualidades evolutivas se fragmentassem, ainda estava no nível 0. Ao mesmo tempo, nenhuma única peça de equipamento foi danificada, o que era bastante injusto. Eles precisavam encontrar um monstro mais formidável. De trás dos arbustos, surgiu uma criatura enorme e robusta de tamanho incrível. Talvez ela pudesse render algo valioso. No entanto, logo ficou claro que, embora essa criatura fosse poderosa, ela ainda era apenas de nível 1, assim como ele. Ele possuía aprimoramentos de nível 2 e até medicamentos, então valia a pena tentar. Eles entraram em combate, mas por que você iria desistir? Decidiram que era melhor recuar porque esse formidável chacal causava muito dano. Mas, decidindo não recuar e correr o risco, os protagonistas continuaram a luta. 5 minutos depois, eles conseguiram derrotar o poderoso chacal de nível 1, obtendo 20 pontos de aura. Olhando para o poderoso chacal sem vida. Por que você desistiu? Ele pensou que era uma sorte que Lin Xiaojai tivesse lhe dado uma poção de restauração de sangue. Caso contrário, ele não teria conseguido lidar com isso. Finalmente, ele obteve um fragmento de qualidades evolutivas de nível 1. Além disso, ele recebeu um bastão de chacal cinza desgastado como novo equipamento, o que o encantou. Ele se perguntou se realmente poderia vender seu velho bastão por 300 moedas. Para confirmar isso, ele decidiu visitar o site oficial e verificar as informações necessárias. Ele calculou que o valor total era inferior a 100, o que não era suficiente para suas necessidades. Portanto, ele tentaria listá-lo por pelo menos 260. De repente, por que você desistiu? Recebeu uma notificação informando que o Taco Warren Jacal que ele havia listado tinha sido comprado por um jogador do CC. E a plataforma deduziu uma comissão de 5%. O valor restante de $200 foi transferido para um cartão bancário vinculado. O lobisomem verificou essa informação por meio de um SMS em seu telefone e, de fato, o dinheiro havia sido entregue. Ele não era mais um fardo. Seu irmão mais velho podia ganhar dinheiro, e o especialista estava certo. Em 9 céus, oportunidades ilimitadas de negócios realmente se abriram. Os monstros restantes teriam que ser cautelosos porque o Ayud e o Khan estava sistematicamente eliminando seus oponentes com o bastão, dispersando-os em várias direções. Ele parecia invencível, e seu desejo de subir de nível não tinha limites. Depois de 10 minutos e de acabar com o último chacal, ele atingiu o nível 3. Seu ataque, defesa e saúde melhoraram visivelmente, o que foi uma notícia fantástica e trouxe alegria. Por que você desistiu? Era uma pena que ele tivesse eliminado 20 jacals e um poderoso jacal, mas não tivesse obtido nada. Por que não tentar eliminar os monstros anjos de nível 2 já? Nessa área, havia 5 agile jacals, sendo que 2 deles eram de nível 2 e 3 de nível 3. Por que você desistiu? Derrotou facilmente o chacal angelical do segundo nível. E se ele tivesse feito isso com tanta facilidade, poderia tentar eliminar os outros 4 jacals. De repente e inesperadamente, um dos jacals o atacou, e ele se perguntou por que o dano era tão baixo, apenas um pouco maior que o do primeiro. Eles se enfrentaram por um tempo, e então o lobisomem percebeu que a agilidade era responsável pela velocidade de ataque, mas o dano ainda não era significativo em um nível tão baixo. A agilidade e a velocidade de ataque não tinham muito efeito, então ele precisava eliminar os chacais restantes em sequência. Mais uma vez, o lobisomem se livrou de seus adversários golpeando-os com seu bastão. Tudo isso levou 40 minutos. Por um breve momento, ele se sentou no chão para recuperar o fôlego. Ele acessou seu perfil pessoal para ver o que havia mudado e notou várias alterações. Seu talento havia aumentado para o nível 1, permitindo que um crítico duplo ocorresse com uma probabilidade de 10%, o que era uma excelente notícia. Era crucial observar que, ao selecionar uma das 3 melhorias de qualidade, ele ganhava um aumento de 50% nas características básicas, o que era uma mudança monumental. Depois de pensar um pouco, por que você hesitaria? Escolheu força, que agora estava em 11. Ele não podia deixar de ficar satisfeito por ter se tornado um chacal potente, mas isso não significava que poderia relaxar. Ele precisava continuar trabalhando duro e cultivando.
Meia hora depois, ele se tornou o mais poderoso e potente Chacal Ágil, um nome que era muito longo para ser pronunciado todas as vezes. Por que você não estava muito satisfeito com isso? Seu nível logo aumentou para o nível 4, e agora ele podia finalmente colocar seus tacos antigos à venda. Ele decidiu fixar o preço em $300, pois alguém havia comprado o último por esse valor. Cada um dos 5 teria um preço semelhante. Ele estava apenas no nível 4 e precisava se esforçar mais para progredir nessa direção. De repente, chegaram mensagens SMS, lembrando de que seu telefone estava conectado ao jogo e que ele podia ver todas as chamadas e mensagens. Uma nova notificação informou que 285 yuans haviam sido transferidos para seu cartão bancário, que terminou com 6.880 às 12h07. Havia 3 mensagens desse tipo. O lobisomem não conseguia acreditar que isso estava acontecendo com ele, pois não havia passado nenhum segundo desde que ele listou sua aposta. Em meio-dia, ele já havia ganhado 1.700 yuans. O lobisomem prometeu a si mesmo e a Lewis que daria a ela muito dinheiro para comprar roupas novas. Ao mesmo tempo, Ling Zaijai pulou da cadeira de alegria, pois finalmente havia encontrado um novo taco no jogo. No entanto, de repente ela se perguntou como o jogador Waiwu Yu Kan tinha tantos tacos. Isso não parecia razoável. Ele ocupava a posição mais alta no condado, mas não havia nenhum jogador com esse nome entre os 500 melhores do distrito dela. Depois de examinar os 500 primeiros, ela notou sua ausência. Que diabos estava acontecendo? Então, ela se deu conta de que esse chacal não usava esse taco, mas apenas vendia tacos usados. A morena voltou para a sala e informou a Ling Zaijai que era necessário fazer uma transmissão ao vivo. A garota de cabelo rosa respondeu prontamente que a iniciaria imediatamente. Consequentemente, a garota iniciou a transmissão ao vivo, cumprimentou calorosamente todos os seus assinantes e se apresentou aos espectadores. Ela pretendia mostrar a situação da aldeia dos novatos, que agora tinha mais de 100 mil habitantes. Havia realmente muitas pessoas, o que tornava bastante difícil fazer o logout quando elas entravam no jogo. Alguém na multidão perguntou se era possível criar mais aldeias de iniciantes. Eles estavam esperando há 2 horas online e ainda estavam presos aqui. Outra garota na multidão estava repreendendo em voz alta um rapaz que havia apontado uma arma para a mãe dela, prometendo castrá-lo, quer ele acreditasse ou não. Outra pessoa reclamou que a chamada estava sendo interrompida novamente, como se já não houvesse pessoas suficientes. As pessoas estavam insatisfeitas, brigando e gritando umas com as outras, movidas pela indignação com a longa espera. Enquanto isso, o Ijai de Ling pensava em comprar um taco na loja. Ele tinha o potencial de eliminar centenas de pessoas com ele. Ao assistir à transmissão, por que você percebi que não era de surpreender que esse bastão fosse tão popular. No entanto, essa aldeia de novatos era puro caos. Felizmente, ele era um chacal. Escolhendo seu próximo destino, o chacal viu um lugar com aproximadamente 30 chacais, que estava bastante lotado. Em outro local, ele encontrou 4 chacais que eram únicos. Ele logo eliminou todos eles e entrou em uma batalha com um adversário muito formidável. Ele percebeu que seu talento e suas qualidades estavam melhorando. Esses monstros eram especiais e estavam longe de ser fracos, estando um nível acima dele. Após o confronto, por que você recebeu um novo morcego chacal cinza guerreiro, que ele pretendia vender por 300 moedas. Ele então percebeu que esse bastão era extraordinário e decidiu guardá-lo para si mesmo, pois fornecia pontos e força adicionais. A força aumentada em 2 unidades aumenta o ataque em 2 e a defesa em 1. O Zek aumentado em 2 unidades acrescenta 40 pontos de saúde e 40 pontos de força física. Para jogadores de nível 1 e 2, esse é um traje excepcional, mas por quanto ele pode ser vendido? Decidiu abrir um fórum na esperança de receber alguns conselhos muito bons e sensatos. No fórum, o lobisomem perguntou sobre o bastão com 4 a 7 ataques, 2 unidades de força e 2 unidades de físico, perguntando por quanto ele deveria ser vendido. Um certo Fonziocon respondeu, dizendo que o cara precisava acordar porque esse era literalmente o melhor bastão do mundo inteiro e não havia nada melhor. Juice Maquion perguntou se eles estavam realmente interessados em discutir uma questão tão tola e que ele estacionaria com uma chave por 10.000 yuans. Kamen Kaiba 9 afirmou que Luju podia se gabar,
mas ele havia vendido suas armas e pagaria uma milha. Loju não tinha nem mesmo um bastão comum batendo em seu capacete, porque Ducon percebeu com irritação que parecia haver apenas debatedores e trolls nesse jogo, mas então, ele pareceu ter uma epifania. O que havia acontecido com sua memória? Como ele poderia ter se esquecido do leilão? Eles precisavam iniciar o leilão com urgência. Ainda era uma aposta de nível 1. O lobisomem colocou a aposta em leilão com um preço inicial de 1000 e um preço final de 180. O preço era bastante alto, mas outros jogadores estavam obtendo bons resultados. Portanto, eles precisavam tomar as medidas necessárias o mais rápido possível, porque Duco estava preparado para tentar vender esse bastão em meia hora. Se fosse bem sucedido, ele ganharia 3.000 yuans, e depois, todos os meses nessa época. Na Vila dos Novatos, uma garota de cabelo curto notou que um certo Waiu de Duco havia listado seu bastão para leilão com um preço inicial de 1000. O cara atrás dela comentou que queria encontrar esse otário o mais rápido possível, mas a garota respondeu que ele não valia a pena. Antes disso, ele havia vendido 5 morcegos a preços bastante razoáveis. Um forte chacal de nível 4 foi morto novamente, rendendo 38 pontos de aura, um fragmento da evolução do talento de nível 1, um fragmento da evolução da qualidade de nível 1 e outro morcego de chacal desgastado. Estava satisfeito com o fato de que agora receberia mais 300 yuans, e seu nível já havia subido para 5. No entanto, ele ainda tinha apenas fragmentos da evolução dos talentos e qualidades de nível 1, que precisavam ser resolvidos o mais rápido possível, ao avistar um chacal de nível 6 excepcionalmente ágil à sua frente, porque Ducon percebeu que esse monstro era notavelmente diferente de todos os outros que ele havia encontrado antes. Ele era incrivelmente grande e poderoso, e ele esperava que deixasse cair um fragmento da evolução das qualidades de nível 2. Dalevold simplesmente não estava presente, e um golpe crítico duplo, mas o lobo conseguiu realizar essa tarefa porque um chacal de nível 6 excepcionalmente ágil também foi derrotado, rendendo 70 pontos de aura. Um fragmento da evolução do talento de nível 2 e um fragmento da evolução das qualidades de nível 2. Foi uma captura impressionante, e então ele percebeu que precisava procurar e eliminar monstros com o prefixo especial. Enquanto isso, a meia-noite já havia chegado e estava escuro e tranquilo lá fora, com apenas o chiurear dos grilos nas proximidades. Durante esse tempo, enquanto Ducvon estava jogando, um chacal comum conseguiu atingir o nível 6, tornando-se particularmente forte, ágil e robusto. Para chegar ao nível 5, ele precisava de 10.000 de experiência, o que era bastante significativo, porque Ducon decidiu abrir um perfil pessoal para ver os resultados que o aguardavam lá. A pessoa se chamava Lucian Rou, um chacal particularmente forte, ágil e robusto. Sua força básica aumentou em 100%, a destreza básica e o físico aumentaram em 50%. Depois de obter um fragmento de qualidade de nível 2, seus atributos dobraram. Era muito impressionante, e o nome ficava cada vez mais longo. Mesmo que se escondesse atrás de uma grande árvore, ele seria descoberto mais cedo ou mais tarde. O lobo se espreguiçou, sentindo-se muito cansado depois de um dia tão desafiador, e decidiu sair da rede, planejando jogar com sua nova força amanhã. Mas, primeiro, ele precisava lidar com o equipamento adquirido. Mais uma vez, ele decidiu vender um taco comum por $300. 2 dos melhores tacos foram colocados em leilão. Era digno de nota que a destreza era bastante baixa, mas o preço foi fixado em $700 a $800. O rapaz se perguntou se Louis havia retornado porque o irmão mais velho dela já havia ganhado algum dinheiro. Removendo o capacete de sua cabeça cansada, o jovem suspirou profundamente após um dia de jogo. De repente, ele notou que sua perna estava se aquecendo de uma forma peculiar. Talvez, no futuro, ele pudesse recuperar a capacidade de andar. Esse pensamento esperançoso passou brevemente por sua mente. Nesses casos, não se deve perder a esperança, e parecia que o investimento em um capacete de jogo de segunda mão não tinha sido em vão. Um barulho repentino veio do outro cômodo, e então o rapaz percebeu que sua amada irmã mais nova, Louis, tinha voltado para casa tarde novamente depois de fazer hora extra. Infelizmente, não havia nada que ele pudesse fazer a respeito e, se fosse do jeito dele, ela não trabalharia tantas horas. A garota,
Tirando os sapatos enquanto se deslocava, disse ao irmão que já havia voltado para casa e que também havia ganhado bastante dinheiro. Liu Qin perguntou o quanto ela havia bebido e a lembrou de beber menos fora de casa. Como ela conseguiu chegar em casa nesse estado? A garota, no entanto, aproximou-se do rosto do irmão e anunciou alegremente que a empresa dele se registraria nos 9 céus, e ela seria uma peça-chave lá. Afinal de contas, as oportunidades de negócios nesse jogo eram ilimitadas, e eles haviam alocado 5 milhões para o registro nesse jogo. Eles tinham acabado de comemorar esse evento alegre, e agora sua irmãzinha era vice-chefe do grupo, o que era muito empolgante. A morena relutantemente concordou que aquilo era muito legal, mas ele pediu que ela saísse de seu colo. Em um acesso de alegria, a garota subiu em cima dele com as pernas. Em seguida, ele perguntou a idade dela em geral, porque não sabia no que prestar atenção. No entanto, considerando que eles não são irmãos, eles deveriam ter muito cuidado. A garota disse a ele que não se preocupasse com suas bobagens, pois ela já havia decidido tudo. Ela sempre quer estar com ele e cuidar dele para o resto de sua vida. Nada é mais importante para ela do que Lu Xing. Então, de repente, ela o jogou na cama e perguntou se ele realmente queria dizer aquelas palavras terríveis sobre como ele estava arruinando toda a vida dela. Mas ele lhe garantiu que não queria preocupá-la. Esse novo jogo atraiu centenas de milhões de pessoas em todo o mundo, com 500 das maiores empresas representadas. Até mesmo a inteligência da China, o Ministério da Defesa da Coreia e a inteligência dos Estados Unidos estão envolvidos, e as oportunidades de negócios são simplesmente enormes. Ela cuidará dele. O rapaz murmurou que queria dizer a ela que não se sobrecarregasse, pois ele havia passado o dia inteiro nesse jogo e ela não precisava cuidar dele agora. Ele poderia até ganhar dinheiro nesse jogo enquanto ficava em casa em sua cadeira de rodas. Mas a menina já estava dormindo docemente em seu peito, soltando roncos suaves durante o sono. Liu Qin percebeu que ela já estava imersa no Nine Avens e não havia como convencê-la a parar de jogar. Eles precisariam se encontrar e conversar sobre isso mais tarde. Ele também notou que até mesmo as estruturas estatais estavam registradas no jogo, sugerindo que provavelmente havia muitos segredos nesse jogo que as pessoas comuns nem sequer conheciam. No dia seguinte, Liu Qin recebeu uma mensagem de Lui informando-o que ela tinha ido trabalhar e deixou para ele um pouco de arroz em uma panela. Ela prometeu que encontraria uma maneira de ajudá-lo a andar novamente, para que ele não ficasse desanimado. O rapaz respondeu apenas com um emoji sorridente, percebendo que sua irmã mais nova já havia crescido. Ela sempre o incentivava a não desistir. Colocando o capacete novamente, o jovem ficou encantado com o fato de ser um monstro, pois, se fosse um humano, não seria capaz de matar, subir de nível e ganhar dinheiro com a mesma eficiência que tinha agora. Todos os seus tacos já haviam sido vendidos e ele agora tinha 39.150 Union, o que era muito bom. Ele decidiu ir até a sala de transmissão ao vivo para encontrar Ling Zaijai e ver como os outros jogadores estavam se saindo. Naquele momento, a própria Ling Zaijai estava lá, parecendo cansada de uma longa sessão de jogo. Ela havia jogado até as 4 horas da manhã sem intervalo e só havia ganhado 3 níveis. Dizem que o melhor jogador já tem um nível 5. Por meio de comunicação externa, eles tentaram acalmá-la, sugerindo que esse jogador provavelmente era de agências governamentais. O nível 5 requer 10.000 pontos de experiência, então ele provavelmente é apenas um novato, abraçando o taco que ela estava segurando nas mãos. A garota disse que foi tudo graças a ela, que comprou desse YWD Quan. Ele vendeu tantos tacos, deve ser muito habilidoso. Além de ser habilidoso, ele também usou um plugin. Definitivamente, ele não estava entre os primeiros 500 lugares. Ainda havia muitos comentários negativos sobre esse cara, mas alguns pediram para não falar sobre ele dessa forma porque tinham ouvido falar que não havia nenhum teste beta fechado. Talvez um dos insiders saiba como conseguir esse bastão, mas essa é uma história completamente diferente. É melhor ir caçar monstros. Há centenas de milhares de pessoas no vilarejo de novatos, então os monstros são bem restritos lá. O lobo notou que ela tinha uma bela figura e também era muito simpática, então decidiu enviar-lhe um presente, uma doação para agradecer. A garota recebeu imediatamente uma notificação, que uma doação de Voivode Quan havia chegado até ela, o que a surpreendeu. Enquanto isso, o personagem principal se preparava para um novo dia, e era hora de subir de nível novamente.
Logo depois, ele já estava matando jacals com toda a sua força. Um forte chacal de nível 6, um ágil chacal de nível 6 e o item, o morcego do chacal, foram obtidos. 3 horas depois, Lucian já havia se tornado particularmente forte. Um chacal particularmente ágil e especialmente forte. O fragmento de qualidades finalmente alcançou o nível 2 e seu nível era 7. Ele agora tinha 740 unidades de sangue. Olhando para seu nome muito longo, ele se perguntou se seria possível escondê-lo de alguma forma, pois graças a esse nome longo, ele poderia ser facilmente detectado. Mas então ele se resignou e decidiu que se tornaria um chacal ainda mais bombado. Ele tinha medo até mesmo de imaginar qual seria o nome se ele maximizasse suas qualidades. Provavelmente seria visível a 800 metros de distância dele. De repente, apareceu um monstro de elite com um nome, que era poderoso. Mas Liu decidiu se afastar dali, pois havia 10 monstros poderosos, uma dúzia de monstros de alto nível, incluindo o mestre Zankazi. Ele percebeu que não conseguiria derrotá-los, então se perguntou se havia alguma maneira de lidar com eles. Afinal de contas, o lobisomem se forçou a pensar convulsivamente. Ele tem apenas 4 elixires de regeneração de saúde em seu inventário. É muito pouco e ele não terá tempo. E 17 bugigangas inúteis. Um grande número de itens do primeiro e segundo níveis do TH0 não será suficiente para ganhar uma reputação adequada. Mas então o personagem principal se lembrou de algo. Lucas estava inspecionando a loja de prestígio, seu dedo pairando sobre o botão de ordem de recrutamento da Legião, uma única cópia. Ele pensou, essa coisa pode ser muito útil. O vampiro percebeu que isso não era suficiente para enfrentar o monstro. A ordem de recrutamento da Legião pode ser melhorada, mas, tendo decidido que 10 pontos não eram nada caros, ele pressionou o botão de compra. Em um instante, ele a estava segurando em suas mãos. Lucas notou que essa coisa era muito injusta, e comprava por 10 pontos e atualizava por 500. Ele ainda precisava se alimentar adequadamente, embora vendesse todos os itens e esperasse que ainda pudesse passar para o próximo nível. Afinal de contas, ele havia se esforçado tanto para conseguir itens de 3 níveis. Logo ele alcançou o nível 3 e agora poderia finalmente contratar 2 monstros para ganhar força. Os lobisomens particularmente fortes estavam prontos para começar a trabalhar. Para que todos ficassem seguros, era necessário aprimorar os 3 vampiros que haviam acabado de chegar, o que Lucas faria. Depois de algum tempo, esses lobos já estavam com, principalmente, prefixo entre outros componentes. No entanto, Lucas agora estava falido e, por isso, ordenou que seus monstros matassem mais mobs. A luta recomeçou, com ele balançando em diferentes direções. Depois de 10 minutos, os vampiros ainda estavam lutando. Lucas estava tentando animar seus vampiros enquanto eles lutavam contra um monstro enorme. Ele nem mesmo esperava que um deles fosse capaz de lutar tanto. Era apenas um ataque mortal, apenas um pequeno chefe. Então, Lucas percebeu que seu segundo filho parou de atacar, e o terceiro pulou de cima. Ele decidiu provocar o inimigo, e eles pulariam sobre ele e o atacariam. Logo, 360 pontos de aura foram obtidos por matar o mestre lobisomem Zankazi, que estava no nível Elite 8. O lobisomem ficou muito surpreso com o fato de seus lobisomens convocados serem tão fortes. Em seguida, foram obtidos mais 3 fragmentos da evolução de talentos e 3 fragmentos da evolução de qualidades de nível 3. Foi muito agradável e inesperado para ele. Ele também recebeu o item, ombreiras de couro branco de nível 5 e um colete de pele de lobisomem cinza dilapidado de nível 1. Além disso, ele recebeu uma enorme espada antiga com fragmentos de pedras de nível 5 verde. De repente, Lucas ficou com o coração nos olhos por causa desses presentes maravilhosos. Ele ficou particularmente satisfeito com as armas de esmeralda, que eram muito raras neste reino e altamente valorizadas entre os jogadores. A arma da mestra lobisomem Jean Cassie era incrivelmente potente. Dizia-se que essa espada podia quebrar montanhas sem esforço. Ela causava danos imensos, e seus atributos só a tornavam melhor. Lucas realmente não queria vendê-la. O que ele deveria fazer? Contando com seus lobisomens, que ele havia convocado anteriormente, ele pediu a eles que vagassem e se alimentassem. Eles deveriam derrubar vários vampiros do 7º e 8º níveis, um a um, nunca se afastando demais e garantindo que levassem seus equipamentos com eles.
Eles também poderiam descansar quando sua saúde caísse abaixo de 40% e deveriam notificá-lo se Zancazi reaparecesse. Em seguida, ele voltou a pensar. Se ele não quisesse vender a espada, poderia simplesmente esperar até que Zancazi reaparecesse e então matá-lo novamente. Ele também considerou a opção de ordenar que os vampiros limpassem todos os monstros. O que seria mais eficiente do que ele mesmo fazer isso? Agora, Lucas decidiu ir para a sala de streaming e ver como os outros jogadores estavam se saindo. Ele não seria incomodado por um tempo. Enquanto isso, Ling Zaijai, de cabelo rosa, estava transmitindo novamente, incentivando todos a entrar no jogo e subir de nível. A cidade principal de nível 10 havia sido aberta no jogo Nine Havens, onde os jogadores podiam escolher entre 9 profissões principais, incluindo a de mestre de veneno, marionetistas e arqueiros. O jogo estava se tornando mais envolvente e fascinante. As garotas que estavam ao lado de Ling Shiji conversavam entre si, discutindo a lenta progressão dos jogadores avançados que ainda não tinham alcançado o nível 5. Para avançar do nível 5 para o nível 6, eles precisavam de 10.000 pontos de experiência. Uma das garotas perguntou a Ling Shiji se elas deveriam formar um grupo, mas ela explicou que formar um grupo era uma tarefa difícil. Atualmente exigia recursos substanciais, dos quais eles não dispunham. Ao ouvir sobre alguns grupos existentes, Lucas decidiu aprender mais sobre eles. Ao olhar para a tela à sua frente, ficou surpreso com o grande número de diversos grupos e alianças que já haviam conquistado um renome considerável. Havia até mesmo equipes especializadas. A incrível complexidade do jogo continuava a se expandir. Lucas ficou sentado com os olhos fechados até que uma garra afiada tocou seu nariz. Ele não percebeu quem o estava tocando até abrir os olhos. Seus cães de caça estavam diante dele. Afinal, seus subordinados estavam tentando acordá-lo. Já eram 7 horas da manhã, e Zancazi reaparecia a cada 8 horas. Já havia passado muito tempo. Lucas decidiu verificar os atributos em seu perfil de personagem. Ele planejava comprar alguns itens de equipamento, vestir-se e ir confrontar John Cosse. Quando analisou os dados, o lobisomem não conseguia nem imaginar o quanto estava perto de subir de nível. Eram quase 9. Esses companheiros leais e robustos haviam trabalhado diligentemente a noite toda. Os cães apenas acenaram com a cabeça peluda em resposta. Enquanto vestia seu equipamento recém-adquirido, Lucas os elogiou, chamando-os de máquinas agrícolas perfeitas. No entanto, ele também notou que esses chacais não seriam páreo para Zancazi. Ele os chamou por trás, enquanto se preparava para enfrentar o formidável morcego incrustado de fragmentos de rocha. Lucas pensou em quanto custaria para montar um conjunto completo de equipamentos de nível verde. Depois de derrotar o mestre Chacal Zancazi várias vezes, ganhando 360 pontos de aura e equipamentos adicionais a cada vez, Lucas repetiu essa rotina. Ele acumulou mais e mais pontos e equipamentos, tacos, ombreiras e fragmentos de tacos. Em seguida, olhou para seus chacais e perguntou se eles estavam coletando equipamentos. Eles o encararam com seus grandes olhos, mas Lucas verificou sua conta e viu que eles haviam coletado 20 equipamentos, o que era impressionante. Anteriormente, ele havia ficado desapontado quando colocou equipamentos em leilão a preços altos. Agora, ele percebeu que poderia obter um lucro substancial com todos esses itens, mesmo que os preços dos equipamentos tivessem diminuído um pouco. Um taco comum agora estava sendo vendido por apenas $280. No entanto, 6 equipamentos básicos poderiam ser vendidos por um preço total mais alto, especialmente as ombreiras brancas de nível 5 da quinta série, variando de $700 a $150. Curioso sobre o preço do equipamento de nível verde, Lucas decidiu não se aprofundar muito no assunto por enquanto e, em vez disso, foi ao fórum para buscar respostas para suas perguntas. Logo, ele se viu inundado de mensagens. Lucas ficou surpreso com o fato de tudo estar sendo vendido tão rapidamente. Será que ele estava realmente sendo procurado? Ele desligou as notificações de e-mail e latiu para seus chacais, para voltar à agricultura. Em seguida, ele acessou um fórum e descobriu mensagens com conteúdo peculiar.
Alguém comentou que os indivíduos que encontraram equipamentos de nível branco não eram confiáveis. Outra pessoa expressou irritação pelo fato de tudo já ter sido comprado. O lobisomem se perguntou se o equipamento branco era muito procurado nesse jogo, mas parecia que alguém o havia notado. Além disso, os monstros não conseguiam adicioná-lo às suas listas no jogo, mas ele não podia esconder sua identidade ao vender itens. Era apenas uma questão de tempo até que ele fosse notado. Enquanto isso, no fórum, todos estavam discutindo Vaidu Quan, que havia colocado equipamentos brancos e mais 33 itens à venda. As pessoas presumiam que ele tinha uma grande quantidade desses itens. No entanto, o lobisomem acreditava que, como era apenas um equipamento de nível 5, ele deveria tentar vendê-lo por 5.000. Ao listar itens para venda, ele pensou que se ninguém gostasse deles, ninguém os compraria. Ele poderia facilmente adquirir outro bastão desses em apenas 8 horas. Ao mesmo tempo, uma garota de cabelo curto e Ling Zai estavam olhando para uma tela holográfica. Elas notaram que o Uduko havia leiloado um morcego de nível verde com um preço máximo de 5.000, o que era considerado bastante caro. A garota de cabelo rosa não conseguia acreditar que esse jogador já tinha conseguido oferecer equipamentos verdes, considerando que, há pouco tempo, ele estava vendendo itens brancos. A garota especulou se ele também havia contratado seus próprios chacais pessoais. Ling Zai lembrou-se de que alguém havia se juntado a ele. Ela instruiu Shan Ezion a investigar a identidade de Uduku e informá-la caso ele visitasse sua corrente, pois estava pensando em como fazer amizade com ele. Enquanto isso, Uduku retomou suas batalhas, concentrando-se em alcançar o nível 9, sem se preocupar com o que os outros pensavam. 2 horas e meia depois, ele percebeu, frustrado, que precisava de 50.000 pontos de experiência para avançar do nível 8 para o nível 9 e de incríveis 100.000 pontos de experiência para chegar ao nível 10. Esses requisitos pareciam enormes. No entanto, seu dano já havia ultrapassado 660 e sua saúde havia chegado a 1150, o que era impressionante. De repente, sua atenção foi atraída por um barulho, e ele não conseguiu discernir o que havia caído nas proximidades. Aproximando-se da fonte do barulho, o Uduku notou 15 frascos de poções. Em sua mão, ele segurava um objeto azul brilhante que se assemelhava aos jogadores. Muitas perguntas permaneciam sem resposta sobre por que os jogadores se aventuravam a enfrentar monstros que não conseguiam derrotar. Desta vez, ele tinha uma captura substancial, e ele temia não conseguir comprar tantas poções quanto as que havia encontrado. De repente, um rapaz e uma moça apareceram, anunciando com entusiasmo para toda a área que finalmente haviam localizado esse formidável chefe. No entanto, a garota interrompeu o rapaz, questionando se essa criatura poderia ser um mestre devido ao seu nome longo, adornado com ombreiras e um bastão com fragmentos de pedras. O Uduko percebeu que esses dois estavam cobiçando seu equipamento. Consequentemente, eles presumiram que ele era Shangxi e decidiram eliminar esse chefe, acreditando que isso os levaria à riqueza. Um dos indivíduos do grupo notou que o equipamento parecia semelhante ao que havia sido colocado à venda por Uduko. Eles acreditavam que, se obtivessem esse bastão com fragmentos de rocha, isso poderia dar à sua equipe uma vantagem na captura da cidade principal de nível 10. Embora a garota hesitasse e duvidasse de sua capacidade de derrotar o chefe, ela foi incentivada pelos outros, afirmando que se o Udukuan, um jogador de nível 6, podia fazer isso, eles também podiam. Com determinação, eles atacaram o formidável jacal, com a intenção de dominá-lo com sua força combinada. O Udukuan permaneceu com uma expressão entediada, parecendo não se incomodar com o ataque deles. O dano infligido foi mínimo, como se ele tivesse sofrido apenas cócegas. Todos ficaram perplexos com o dano mínimo, refletindo sobre a verdadeira força do adversário. A garota de cabelos loiros acalmou o grupo, sugerindo que talvez esse não fosse o menor dano causado pelo chefe. Com a garantia de suas poções, eles planejaram desgastá-lo gradualmente. Eles correram para Vuduka novamente, mas ele continuou a demonstrar uma aparente falta de resposta aos seus esforços. Mas isso não poderia continuar assim por muito tempo e, mais cedo ou mais tarde, o protagonista teria que se cansar,
o que aconteceu? E seu rosto indiferente assumiu uma aparência muito assustadora, o que indicava que isso seria divertido. Com uma expressão indiferente, o Duco golpeou um dos rapazes com seu bastão, esgotando um cesto de sua saúde em um único golpe. Era evidente que eles precisavam urgentemente de poções. As poções de sangue forneciam apenas 10 pontos de saúde por segundo durante 10 segundos e também tinham um efeito de resfriamento. Era tarde demais para usarem poções agora. A garota de trás gritou bem alto, pedindo que o grupo se revezasse no ataque ao lobo e enfatizando a importância da velocidade e do posicionamento. Alguém informou a Nima que a velocidade de ataque do chefe era excessivamente alta. A garota, que havia sofrido um duro golpe, em pânico, ele disse que não conseguiria derrotar o chefe e sugeriu que eles se retirassem. Enquanto isso, o Duco rosnou ameaçadoramente, declarando que era tarde demais para eles escaparem. Ele estava determinado a eliminar todos eles, com o objetivo de coletar o máximo de pontos e itens possível. Balançando sua arma com habilidade, ele incapacitou sem esforço vários indivíduos com um único golpe de seu bastão, fazendo com que eles se dispersassem em diferentes direções. Depois de um breve período, ele segurou um frasco de poção na mão e elogiou a garota deitada à sua frente por ter 27 frascos de poção. Esse encontro provou ser lucrativo, pois esses indivíduos devem tê-lo reconhecido por vender equipamentos com fragmentos de rocha. No entanto, ao testemunharem sua força formidável, eles tiveram pouca chance de voltar a esse local tão cedo. Vujilcon previu uma pausa temporária na agricultura até atingir o nível 10. Enquanto isso, no 14º andar do edifício Shangguan, na zona de desenvolvimento científico e tecnológico de Chongqing, um homem consultava seus colegas. Como chefe, ele estava 3 níveis acima de todos os presentes, mas o desafio estava na surpreendente produção de dano do chefe. O homem de terno garantiu que eles não perdessem a esperança. Pelo menos eles haviam descoberto o local de desova do chefe. Ele ficou maravilhado com o fato de um jogador solitário como o Duco ter conseguido derrotar todos os personagens do jogo, considerando isso incrível. Outro indivíduo sugeriu que, já que haviam discutido tudo, era hora de voltarem ao jogo. O líder pensou em como o Duco poderia ter derrotado um chefe tão poderoso. O Duco verificou suas mensagens de correio eletrônico, descobrindo que finalmente havia terminado. Ele não conseguia entender como tudo havia sido vendido e riu ao ver como o príncipe da família real havia sido rapidamente derrotado. Ao revisar seu saldo, o lobisomem ficou muito feliz por todos os seus equipamentos terem sido vendidos, resultando em um saldo de 25.221. Ele então abriu várias cartas de jogadores perguntando sobre seus equipamentos à venda, principalmente itens com fragmentos de rocha. Consequentemente, o Duco decidiu responder a cada mensagem de forma sistemática. Ele optou por responder a todas elas com uma única mensagem, expressando gratidão a todos por participarem de seu blog. Ele esclareceu que não adicionaria ninguém como amigo e que enviaria e-mails a todos antes de enviar o equipamento. Ele incentivou a concorrência leal entre eles. Depois de fechar o e-mail, ele retomou seu treinamento. Depois de 8 horas de esforço rigoroso, Duco se esticou até sua altura máxima, sentindo-se cansado. Ele finalmente alcançou o nível 10, o que não tinha sido fácil. Agora ele possuía 28 equipamentos, incluindo ombreiras, um peitoral e até fragmentos de rochas. Era hora de acessar sua conta pessoal e analisar seus atributos. Seu nome era bastante extenso, especialmente forte, especialmente o Agile Jacal. Mais abaixo na lista, ele havia acumulado 100.000 pontos de experiência, o que significava uma transformação significativa. Curioso para saber se havia alguma atualização interessante na loja, ele entrou no Prestige Shopping Center. No centro topográfico, ele notou apenas a aparência de um chacal por 1.000 yuans. Ele não conseguia entender a utilidade de mudar sua aparência, já que ele já era um lobo. Ele clicou na categoria de linhagem sanguínea, que explicava que matar um número suficiente de criaturas da mesma espécie poderia gerar o sangue de um ser divino. Esse sangue poderia ser infundido em um ser mais fraco da mesma espécie, permitindo uma mudança completa nos métodos de ataque. O Duku achou essa perspectiva muito atraente, pois significava que ele poderia se transformar em outros monstros. Se houvesse uma forma humana disponível, isso significava que ele poderia se transformar em um humano, o que o entusiasmava. Em seguida, havia a propriedade mana, que permitia a aquisição do 4º atributo, mana.
Esse atributo facilitaria o uso de ataques mágicos e defesa. Havia um aviso sobre a meditação de monstros, cujo valor era de 1000 yuans. Depois de cultivar 4 atributos de mana, ela se abriria, concedendo a capacidade de aumentar sua força. Ele também notou uma descrição da lei do nível amarelo, que pode ser adquirida por 1000 yuans depois de matar um monstro. Essa lei poderia ser usada mais tarde. Udo Kuan se esticou até atingir sua altura máxima mais uma vez e decidiu colocar seu equipamento à venda novamente. Ele pretendia verificar o progresso dos outros jogadores e depois ir para a cama. Enquanto isso, Ling Zijai mencionou que precisava de 20.000 pontos de experiência para avançar do nível 6 para o nível 7. Ela se perguntava quando finalmente chegaria à cidade principal. Uma mulher de cabelos curtos comentou sobre o fato de Udo Kuan ter recolocado seu equipamento à venda, observando que, dessa vez, ele incluía fragmentos de rochas, avaliados em 1000. Ela achou esse jogador bastante cruel. No entanto, Udo Kuan foi o único que entrou no fluxo, embora anonimamente, como 9527, que ela decidiu expressar sua gratidão aos assinantes e fãs pelo apoio, planejando selecionar um assinante da transmissão e premiá-lo com um taco. Desmaiando de equanimidade e fingindo não saber o que estava acontecendo, Ling Zijai parabenizou o jogador número 9527 por ganhar o grande prêmio. O protagonista ficou surpreso de que ele entrou na transmissão somente por alguns segundos e já ganhou o prêmio especial, incrédulo que isso aconteceu com ele tão repentinamente. E durante uma conversa entre ele e a mulher de cabelos rosa, ela estava pedindo a identificação dele para confirmar sua identidade, e adicionar ele como amigo para que possa lhe dar o seu presente. Mas ele tentou recusar o prêmio, falando que estava só de passagem na transmissão, e que deveria dar ele para alguém que fosse realmente seu fã, mas ela continuou insistindo do mesmo jeito para dar a ele, e todos que estavam assistindo aquilo achou que ele só queria atenção da moça bonita que estava fazendo aquela boa ação. Mas então, durante uma conversa privada para ninguém ver, e a mulher de cabelos rosa no seu computador, falou que somente uma captura de tela segurando o bastão novo seria suficiente para confirmar a aparência dele. Mas o protagonista pensou consigo mesmo que isso poderia ser um problema, porque uma captura de tela de um lobo selvagem segurando uma clava enorme, junto dos seus outros lobos subordinados seria o suficiente para assustar qualquer um que fosse ver aquela cena. E então, depois deles negociarem por muito tempo, ele concordou em aceitar o presente dela, mas não iria tirar a captura de tela. Em troca, ele podia aceitar ela como amiga para fazer a troca, anunciando isso para todos que estavam vendo a transmissão. E quando isso tudo acabou, a mulher também fez um anúncio muito importante, uma novidade que ninguém sabia ainda, de que a Floresta da Neblina Venenosa abriu para as pessoas de nível 10, que querem ir para a cidade principal. E quando o protagonista sai da transmissão, ele manteve a mulher como sua amiga pelo jogo, e vai direto para aquela floresta que ela havia acabado de falar, com o objetivo de matar mais monstros e ficar mais forte. Chegando lá, ele vê uma placa descrevendo como era o lugar que ele estava prestes a entrar, que era chamada de Floresta da Névoa Venenosa, que é o único caminho para a cidade principal de nível 10. É o lar de um grande número de criaturas poderosas. Ao longo dos tempos, apenas uma em cada 10 pessoas pode escapar deste lugar. Não é aconselhável lutar contra os monstros na Floresta da Névoa Venenosa. É recomendado não relutar em lutar. Por favor, tente passar rapidamente, com um aviso bastante aterrorizante para os jogadores que cruzarem a floresta. E outra notificação aparece logo acima da cabeça do protagonista, avisando que ele acabou de sair da área de novatos onde os jogadores ficavam, e entrou na Floresta Névoa Venenosa, e ele ficou repetindo o que havia lido no aviso da placa de antes, falando que terem avisado para ele não lutar, só deixa ele mais animado para lutar contra os monstros que estão lá dentro. Até que de repente ele fica surpreso ao ver um monstro com formato de uma aranha gigante, que parecia ser bastante venenosa e forte ao mesmo tempo, pensando que até mesmo uma aranha daquele tamanho junto de todas as outras atrás dela, poderiam vencer um monstro do nível dele que está na Floresta dos Iniciantes, ficando meio preocupado com aquela situação que estava antes do combate. Então ele avança na direção de uma das aranhas, achando que é a mãe das outras aranhas que estavam atrás dela, mirando então em derrotar ela antes das outras, que assim vai ser mais fácil de vencer.
Até que de repente ele recebe outra notificação no meio da batalha contra a aranha, falando que ele estava num estado anormal de envenenado, e que sua energia e sangue são consumidos a cada segundo com 20 de sangue e energia, e a duração desse efeito é no total de 5 segundos. E ele fica preocupado de que foi envenenado, mas para sua sorte a defesa dele e ataque são muito altos. E depois da batalha, ele conseguiu com sucesso derrotar todas as 4 aranhas que estavam no seu caminho. E todas estavam dando prêmios muito mais altos do que ele tinha antes na área dos iniciantes, elogiando que esse lugar valeu muito a pena. E o sistema avisa que ele conseguiu mais um prêmio especial, um item para ser usado como um bracelete. O nome dela era Braçadeiras de Seda de Aranha de Névoa Venenosa, branca de grau inferior. Os materiais são extremamente sofisticados e dizem que devem ser feitos de seda de aranha venenosa da Floresta da Névoa Venenosa, um item de nível 6. Defesa, 6. Resistência a veneno, 3. Conjunto de névoa venenosa, 2 peças. Resistência a veneno mais 3. Conjunto névoa venenosa, 3 peças. Tempo de envenenamento reduzido em 50%, resistência a veneno aumentada em 5%. E o protagonista falou que era um item bastante eficiente que valeu a pena usar sua reputação para equipar ele, que também adiciona 6 pontos de defesa física e 3 pontos de resistência a veneno. É muito bom, e ele não sabe o que está por trás disso. Mas antes que ele pudesse comemorar ou descansar, apareceram ainda mais aranhas para lutar contra ele, deixando o protagonista surpreso com o que estava acontecendo, e ele fala que aquele lutar é algo infernal e muito difícil. Não surpreende que os seus 3 lobos subordinados não tiveram tempo de recuperar a saúde e voltar para ele, e nenhum foi salvo daquela floresta, e que ele já estava muito cansado de tudo que estava fazendo, e queria desligar do jogo o mais cedo possível e descansar. Imediatamente após essa sessão de batalha, e assim que ele venceu todas as aranhas e monstros que estavam no seu caminho, ele voltou para o mundo real, falando que ficou o dia todo jogando, e que estava muito cansado, se espreguiçando o máximo que podia, com seus braços bem para cima, até que ele percebeu que o seu braço que antes não se movia porque ele era paraplégico agora estava se levantando normalmente como o seu outro braço também estava, ficando feliz que mesmo que seus dedos ainda não sejam perfeitamente flexíveis, seus braços estavam recuperando a mobilidade que ele tinha antes. E ele então na mesma hora recebeu uma ligação da sua irmã mais nova que estava no trabalho, falando que ele estava indo dormir agora, e perguntando se ela ia voltar para casa, mas ela não podia por causa da hora extra, e que ela e toda a sua equipe agora estavam subindo para o nível 6 com armaduras e todos os itens possíveis e precisam alcançar os outros jogadores, mas ela fala para o seu irmão não ficar preocupado, porque assim que ela voltar vai ter muita coisa nova para ela contar. Gostaram do vídeo? Deixe o like e se inscrevam no canal para os próximos.